Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estar me conseguindo gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, nosso estudo bíblico será no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Quero também dizer a você que tem assistido nossos vídeos, continue curtindo, comentando e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém? Nosso estudo de hoje será na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz assim: Portanto também nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, desanimando em vossas almas. Amém? Nosso estudo hoje é a corrida da fé. Por que e como devemos correr a corrida da fé? Amém? Nossa introdução vai dizer assim: as competições olímpicas eram práticas apreciadas e admiradas no mundo antigo. Escritores bíblicos como Paulo e o autor da carta aos Hebreus fizeram constante menção das atividades esportivas em seus escritos. Eles eram apreciadores do esporte e deles sabiam tirar lições preciosas para a vida cristã. Um exemplo clássico disso é a passagem bíblica de Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. O autor aos Hebreus extrai da figura de um estádio lotado, do espírito da dinâmica de uma competição olímpica, uma ilustração para a vida cristã. É isso que ele traz, do exemplo de um estádio lotado em uma corrida olímpica, um exemplo para a nossa vida cristã. Após relatar a luta e a vitória dos heróis e heroínas da fé no Antigo Testamento, o autor de Hebreus direciona o olhar de seus leitores para o campeão dos campeões, Jesus. Ele nos mostra como aqueles campeões, e principalmente Jesus Cristo, venceram, porque eles, seus leitores, nós, deveriam correr a corrida cristã. E como esta corrida deveria ser feita? Como esta corrida deve ser feita? Primeiro, porque devemos participar da corrida cristã. Por que devemos participar da corrida cristã? Devemos participar da corrida cristã por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque ela porque ela é determinada por Deus. O texto bíblico diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Nós estamos lendo a Almeida Revista e Atualizada. Note que a passagem bíblica diz justamente: corramos a carreira que nos está proposta. Não há necessidade de especular sobre quem estaria propondo esta corrida para os filhos de Deus. Está claro que é o próprio Deus quem a propõe. Em última análise, posso dizer por isso mesmo que esta corrida cristã de fé é também a corrida da graça. O próprio Deus é quem estabelece para nós e é quem nos capacita a corrê-la com triunfo. Você vai ver lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. A corrida cristã é a corrida de Deus para nós. Nela não estaremos sós e nunca seremos deixados à própria sorte, pois de outro modo estaríamos todos condenados à destruição. Quem está apto para correr por suas próprias forças a corrida da fé? É claro que ninguém. Ninguém tem condições de correr a corrida da fé por suas próprias forças. Ele precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos auxilia, nos orienta, e que nos mostra como devemos correr a corrida cristã. A corrida que Deus nos propõe é a corrida da graça, que nos capacita para a vitória. Além disso, estando determinada por Deus, ninguém sendo cristão e autêntico ficará fora desta corrida. É claro, todos nós estamos nesta corrida. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Ele deixa bem claro, nós estamos numa corrida, e uma corrida foi proposta para nós, é a corrida da fé e da graça. Deus a determinou para nós, para todos nós. Semelhantemente, uma vez que corremos a corrida da graça de Deus, nada é tão forte que possa nos desviar do objetivo de completá-la. É claro, nada é tão forte que pode nos desviar do objetivo de completar esta corrida, a não ser nós mesmos.
Uma obra clássica que nos ajuda a entender o triunfo de todo aquele que corre a corrida da fé é O Peregrino, de João Bunyan, no livro O Peregrino. João Bunyan, que viveu entre 1628 a 1688. O cristão, personagem principal da alegoria, alcançou após lutar muito e passar por obstáculos sofríveis seu objetivo maior, que era chegar na cidade eterna, é claro, porque todos nós vamos passar dificuldade, tribulações, né? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, passaremos aflições, sofrimento, dor, abandono, para chegar ao nosso objetivo de alcançar a vida eterna e de alcançar a cidade celestial. Assim será para todos nós, pois o nosso Deus não nos deixará correr sozinhos, né? Mas nos incentivará sempre e nos capacitará para uma chegada triunfal, claro. Ele sempre vai estar conosco, né? Porque a nossa corrida, ela tem vários obstáculos. E um desses obstáculos maior é o pecado, que afasta o homem de Deus. Então, Ele é quem vai nos auxiliar, Ele é quem vai nos ajudar nesta corrida. E esta corrida tem que ser uma corrida com perseverança, com fé e gratidão a Deus por tudo. A segunda razão por que devemos correr a corrida cristã é porque ela é incentivada pelos heróis da fé. O autor dos Hebreus nos relata que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas. Além do próprio Deus como maior interessado em que sejamos vencedores nesta corrida, porque nós seremos salvos e Deus glorificado, temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas. Esta grande número de testemunhas significa aqueles exemplos de fé que o escritor sagrado acabara de recitar no capítulo 11. É os exemplos de fé que os heróis da antiguidade deixaram para nós. Eles foram um exemplo de fé para nós. Então nós temos que fazer feito eles. Ter fé. Fé com perseverança. Que ele deixou para nós no capítulo 11, citado no capítulo 11 de Hebreus. Pensemos então num herói como Abel, que pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, da fé, também mesmo depois de morto, ainda fala, Hebreus capítulo 11, verso 4. E por aí segue exemplos como de Noé, Abraão, Raabe, entre outros. Entretanto, em que sentido os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento são testemunha para nós que corremos hoje? F.F. Bruce responde: provavelmente não no sentido de espectadores observando seus sucessores enquanto corre a corrida na qual entraram, mas no sentido que, por sua lealdade e perseverança, deram testemunho das possibilidades da vida da fé, claro. Eles não estão olhando a gente correr a corrida. Eles não estão vendo, mas os testemunhos deles é que nos incentiva a correr a carreira que nos está proposta. O exemplo deles é bem claro, né? Não no sentido que por sua lealdade, ele veja, a lealdade deles que nos incentiva. Ele diz assim, provavelmente não no sentido de espectadores, eles não estão nos vendo e torcendo por nós, né? De espectadores observando seu sucessor enquanto corre a corrida da qual entraram, mas no sentido que por sua lealdade e perseverança deram testemunho das possibilidades da vida, da fé, claro, de viver com fé. O exemplo deles é para nós, e para que para nós corramos também a corrida da fé como eles correram, com lealdade e com fé em Jesus Cristo, e com fé em Deus. Dizem mais, convém ressaltar que o escritor sagrado não está dizendo que os espíritos dos heróis da fé estariam conosco para nos ajudar na corrida cristã. Claro que não, os espíritos dele não estão junto de nós para nos ajudar. Quem está conosco é o Espírito Santo de Deus, que está nos ajudando todos os dias. Ele deixa bem claro isso em Hebreus capítulo 9, verso 27. Dá a entender que este não era o ponto. A verdade é que os heróis da fé estão na presença de Deus, torcendo, por assim dizer, por todos nós. O terceiro motivo que devemos correr a corrida que nos está proposta é porque ela é uma corrida inspirada na vitória de Cristo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desanimando em vossas almas. Hebreus capítulo 12, verso 13. Pouco antes, o autor de Hebreus diz que Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Hebreus capítulo 12, verso 2. Quantas e quantas vezes não somos tentados a desistir desta corrida, cara? Quantas e quantas vezes nós somos tentados a desistir dessa corrida de fé? Vem problema, dificuldade, solidão, abandono, tristeza. E muitos desistem, muitos param na corrida da fé. E nós não somos diferentes. É de aí. Se olharmos para trás, corremos o risco de tropeçar e cair. Se corremos de cabeça baixa, arriscamos não ver quão perto possa estar a nossa chegada. A corrida cristã é dura, mas a chegada é certa. Portanto, ergamos os nossos olhos, ergamos as nossas cabeças, né?
Ergamos a nossa cabeça para o horizonte e contemplemos Jesus Cristo. Quanta dor, quantas aflições ele passou, porém, que vitória espetacular, pois ele suportou tudo sem nunca deixar de correr. É claro, Jesus ele suportou tudo, olhando sempre para frente, olhando sempre para o alvo, sempre o alvo de cumprir a sua missão. E dessa mesma forma que ser nós temos que olhar para Jesus, suportar tudo e olhar para ele, correr a nossa corrida com fé. Continuando a dizer, é isso que o autor dos Hebreus pede que façamos, não desanime, olhe para Jesus. É difícil viver nesse mundo de pecado, sendo constantemente cirandado pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria carne. É verdade, o diabo, o mundo e a nossa própria carne está sempre cirandando, sempre querendo que o velho homem retorne e que nós paramos de correr a corrida da fé. Contudo, Cristo venceu para nos ajudar a vencer. Ele é nosso maior exemplo e incentivador. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, levante a cabeça porque você é de Deus e vai vencer. Por maiores que sejam os obstáculos dessa sua corrida, não desanime. O Senhor está com você e o sustentará. É claro, Ele é quem vai nos sustentar, Ele é quem vai nos ajudar, Ele é quem vai fazer tudo por nós. Então, nós devemos correr a nossa corrida de fé com perseverança, olhando para Jesus. Aí ele diz, segundo, como devemos correr a corrida cristã? Esta pergunta pode ser respondida de duas maneiras, a saber, negativamente, responder negativamente ou responder positivamente. Negativamente ele vai dizer, desembaraçando de todo o peso. É importante não perdermos de vista a figura dos atletas dos Jogos Olímpicos para o nosso objetivo. Trata-se daqueles atletas que praticam uma das modalidades mais antigas das Olimpíadas, a prova de velocidade. Portanto, são velocistas correndo a prova de 100 a 200 metros com barreira. Depois, segundo os estudiosos dos tempos bíblicos, quando os atletas estavam treinando para as Olimpíadas, eles costumavam vestir roupas pesadas e amarrar pequenos pesos nos tornozelos. Porém, no dia a dia da corrida propriamente dita, as roupas pesadas e as tornozeleiras eram tiradas. Isso dava a sensação de leveza, que, dentre outras coisas, garantia a vitória. É claro, dessa mesma forma tem que ser nós, tirar todo o peso, todo embaraço. Por isso que ele diz, tire todo o peso de cima de você e corra. Aí ele vai dizer, o autor dos Hebreus também fala de peso, desembaraçando de todo o peso. Ele diz que peso é esse que o escritor nos pede para desembaraçar? Quais as implicações do mesmo para a corrida cristã? Antes de tudo, notemos que peso aqui não é o pecado, pois sobre ele, o pecado, o escritor sagrado fala depois. Portanto, o peso significa aqui tudo aquilo que na vida cristã impede o nosso bom relacionamento com Deus e, consequentemente, com o próximo. Né? E a gente sabe muito bem que o maior desse peso é o quê? É o pecado. Ele vai dizer, não é o pecado propriamente dito, mas pode facilmente se tornar o pecado. Né? Por isso nós devemos vigiar e orar. Por exemplo, namorar não é pecado, mas o namoro pode servir de peso na vida do casal que se descuida do compromisso com Deus e de sua palavra. É claro, o casal se descuida, deixa de estar olhando para Deus, fazendo a vontade de Deus, termina sendo um peso. Né? Por isso que a Bíblia diz que não se deve haver um jugo desigual entre homem e mulher. Tem que o crente namorar com o crente. Às vezes o crente namorando com o não crente é que ele se torna um peso para ele e termina ele até se desviando da igreja. Aí ele vai dizer, continuando, assistir TV em si não é pecado, porém a televisão pode tomar, e como toma, o tempo precioso de dedicação a Deus e por aí se vai. Isso às vezes acontece, né? A televisão toma muito nosso tempo e termina a gente deixando de estar fazendo as coisas de Deus, de estar lendo a palavra, de estar orando. Tudo isso, se a gente ficar preso, né, a um peso que vai nos afastar de Deus. Aí ele vai dizer que a televisão nos afasta da comunhão e da vida de santificação com o Senhor. Aí por isso que nós temos que vigiar, né? Vigiar, porque senão termina se embaraçando e se afastando dos caminhos de Deus. Aí ele vai dizer, agora, e do pecado que tenazmente nos assedia. Além do peso que devemos nos desfazer, ainda é necessário para que corramos bem, nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado sempre está à porta. Não foi por isso que Deus disse a Caim, em Gênesis capítulo 4, verso 7, do mesmo modo que ele falou, ordenando, também cumpre a nós dominá-lo, né? Porque ele ordenou a Caim para dominar o pecado e não ser escravo dele. Aí ele diz, tem que ser assim, porque o pecado faz separação entre Deus, entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Por isso devemos orar, para que Deus não nos deixe cair em tentação. A queda rompe o bom relacionamento com o Espírito Santo que em nós habita. É verdade, o pecado é que faz tudo isso. O bom relacionamento do homem com Deus só é quebrado a partir do pecado. O pecado é que afasta o homem propriamente de Deus.
Aí ele diz, na corrida olímpica, quem não pula os obstáculos será desqualificado, mesmo se chegar em primeiro lugar. Na corrida cristã, nunca correremos bem se tivermos o pecado como nosso treinador. Segundo ponto, ele vai dizer, respondendo positivamente falando, devemos correr com perseverança. Alguém disse com acerto que a persistência é a alma da conquista. Nada que seja verdadeiramente útil nesta vida é adquirido sem perseverança. Se queremos fazer bem feito e atingir o nosso objetivo na vida, então temos que trabalhar ao ponto de exaustão. Essa ideia de trabalho ao ponto de exaustão é muito comum em Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, é claro, tudo tem que ser com perseverança, tem que perseverar sempre. Nossa vida cristã tem que ser uma verdadeira, tem que ser perseverada, porque o inimigo está aí, e fazendo de tudo para nos tirar da presença de Deus. Se nós não perseverarmos, nós terminamos caindo e não correndo mais a carreira que nos está proposta e parando pelo meio do caminho. E nós não podemos parar pelo meio do caminho, tem que prosseguir em frente. Por isso ele vai dizer, quando o atleta olímpico estava disputando a corrida com seu adversário, ele colocava toda a força do enrijecimento de seus músculos. As dores também eram terríveis, superadas somente pelo ideal de vencer. Na vida cristã, meu irmão, o lema é vencer ou vencer. Não há lugar para perdedores no reino dos céus. Garanta o seu lugar, porque Deus não correrá por você. É verdade que Ele nos capacita e nos incentiva, mas a corrida é nossa. Deus não correrá por mim nem por você. O escritor sagrado é claro nisso quando diz, com imperativo verbal, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ainda demais, olhando para Jesus. O modo correto para se correr bem é exatamente este, olhando firmemente para Jesus. Aqui está a parte mais importante da corrida. E por quê? Porque quando nós corremos olhando firmemente para Jesus, não há tempo para preocupações triviais da vida, né? E muito menos tempo para pecar. Corramos com confiança. Além disso, voltamos os olhos para aquele que é o maior vencedor e maior incentivador da corrida cristã, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Ele, quando nós começamos a nos aproximar cada vez dele, cada vez mais dele, lendo a palavra, orando, jejuando, não há tempo para coisas triviais. Não dá tempo nem de pecar, porque você está se envolvendo cada vez mais com Cristo. E quando nós vamos se envolvendo cada vez mais com Jesus, Ele vai se aproximando cada vez mais de nós. Então é isso que nós devemos fazer. Correr a carreira que Deus está proposta, olhando para Jesus. É demais. Por assim dizer, o torcedor principal no estádio, pois somente Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus é o principal torcedor nosso. É Ele quem torce mais por nós, Ele quem faz mais por nós, é Ele. Aí Ele diz, e o que isso quer dizer? Quer dizer que, como autor, Jesus preparou o caminho da fé com triunfo diante de nós, abrindo assim um caminho para os que o seguem. Como consumador da fé, Ele é o completador e aperfeiçoador no sentido de levar uma obra até o fim, não por decurso de prazo. Enquanto estivermos correndo, olhando para Jesus, estaremos garantindo nossa vitória nas Olimpíadas da fé. Que Deus faça de você um grande campeão e vencedor em Cristo Jesus. É exatamente isso, que Deus faça de você um grande campeão em Cristo Jesus. E corra com fé, olhando para Jesus, o maior torcedor, incentivador da nossa corrida.